Acho que perfeito, todo mundo concordou. Bom, gente, em nome do núcleo de linguística computacional, né, da Faculdade de Letras da UFMG, dou as boas-vindas, né, a todos aqui na sala, né, e em particular ao nosso apresentador, né, que eu já chamo assim, né, com bastante familiaridade de Daniel. A gente não se conhece, né, Daniel, só online, né, agradecendo, né, desde já a participação do Daniel, né, Daniel Bonato Seco, né, que é mestrando, né, de um programa. Ele vai comentar um pouquinho, né, da carreira dele, mestrando do programa de pós-graduação em Humanidades Digitais, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e agradeço a participação de todos, né, como eu disse, vai ser uma sessão bastante instigante, e a nossa praxe é a seguinte, né, o apresentador, né, vai apresentando. Se vocês quiserem se manifestar, a gente sempre pede pelo chat, né, que fica mais organizado, né, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, né, a gente pede para manter, na medida do possível, o microfone desligado, né, porque tem, às vezes, um ruído, né, no ambiente, né, e qualquer necessidade ao longo da apresentação, vocês podem se manifestar no chat, que a gente tenta atender, se for na hora ou posteriormente ao final da apresentação. Daniel, com você a palavra, por favor, se apresente, né, que eu te fiz uma apresentação muito, muito singela, muito curtinha, né, e mais uma vez, obrigada, né, Daniel, pela participação. Eu que agradeço o convite, Adriana, que isso. Primeira coisa, por favor, vou ressaltar o que a Adriana falou, não tenham medo disso aqui, não, a gente vai olhar bastante código, a gente vai olhar bastante aplicação de matemática, de estatística aqui dentro da parte de estilometria, mas é muito visual, é muito para a gente ter um primeiro contato, então a gente entender um pouco sobre as aplicações, para entender um pouco de como esse processo evoluiu ao longo do tempo, e depois, para quem se interessar, para quem quiser aplicar isso, a gente vai apresentar onde que está disponível as lições, para a gente conseguir ler com um pouco mais de calma. Aqui é muito mais um overview aqui desse processo, e entrando um pouco, né, dessa parte das humanidades digitais, né, que é a parte onde eu estou agora, tanto em questão de pesquisa quanto de carreira, e também passando pelo processamento de linguagem natural, passando e aí entrando um pouco mais nessas especificidades aí da estilometria. Mas eu sou cientista social pela UFRJ, eu entrei no mestrado agora no período da pandemia, porque era um interesse meu, né? Eu já era técnico de informática, já programava e tudo mais, e eu queria fazer essa aplicação de tecnologia dentro das humanidades. E essa área de humanidades digitais, ela é bastante nova. Nós somos pioneiros, inclusive, no mestrado. Nós somos o primeiro mestrado em humanidades digitais do Brasil. Temos alguns núcleos, né, e alguns laboratórios já que existem na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na FGV, na Federal da Bahia. Tem alguns núcleos espalhados em laboratórios, mas como disciplina em mestrado, nós somos o primeiro, somos a terceira turma, acho que iniciou em 2020, se não me engano, que é realmente essa demanda que a gente tem hoje de aplicar técnicas computacionais em problemas da sociedade. A gente tem hoje um acesso muito maior à tecnologia, a gente tem um acesso muito maior a ferramentas de análise computacional, e que a gente pode utilizar dessas ferramentas para agilizar e aperfeiçoar trabalhos que antigamente eram muito mais manuais, muito mais ferrenhos, e que hoje em dia a gente consegue, com cautela e entendendo bastante os processos, aplicar isso de forma muito mais concisa e muito mais rápida, e ter resultados que há 10, 15, 20 anos atrás talvez não se poderia imaginar. Eu acho que a estilometria entra muito nessa ideia. Então, a gente falando de humanidades digitais mesmo, eu sempre trago um manifesto, porque eu acho que é interessante para a gente conceituar um pouco, né, dessa ideia, dessa opção da sociedade pelo digital, né, alterando e questionando as condições de produção e divulgação do conhecimento. Esse processo cada vez mais é importante, dado o volume de dados massivo que a gente produz todos os dias, como a sociedade está cada vez mais imbuída no digital, né, cada vez mais as nossas relações estão voltadas para o digital, então não tem como negar, né, esse processo.
E as humanidades digitais, elas entram aí se referindo nesse conjunto de ciências humanas, sociais, artes e letras aqui, né? Então, a professora Adriana está trazendo esse conceito de humanidades digitais para dentro da UFMG. Não negam o passado, apoiando-se do conjunto de paradigmas, saber fazer e conhecimentos próprios dessa disciplina. Então, nós estamos entrando como uma disciplina nova, né? Só que ela é interdisciplinar e transdisciplinar, né? O que significa isso? A gente não tem mais profissionais que... A gente tem tantos profissionais que atuam especificamente em cada área do conhecimento e que atuam em conjunto, né? Então, foi um exemplo que a Adriana trouxe anteriormente, né? Do pessoal de letras, hoje que tem, às vezes, um estatístico do lado para ajudar a fazer esse tipo de aplicação em comum dentro dessa área. Então, ali você tem uma interdisciplinaridade, você tem essa participação em conjunto de diferentes profissionais de diferentes áreas, mas a gente tem também a transdisciplinaridade, né, que já é um profissional que está conseguindo transitar dentro dessas diversas áreas e aplicando um pouco de tudo ali dentro dessa área. E aí a gente tem N aplicações. Para trazer isso um pouco mais claro, eu trouxe o HD Rio, né, que é o Congresso Internacional de Humanidades Digitais, vai ocorrer agora em abril, aqui no Rio de Janeiro novamente, a terceira edição, e a gente vê aqui um pouco das aplicações, né? Essas são as mesas que vão ocorrer lá. Então, a gente tem aplicação na educação, tem aplicação na mobilidade urbana, na tecnologia, nos acervos digitais, na parte de design, de sociedade inclusiva, de voz, na parte do historiador, né, trabalhando com grandes conjuntos de dados, na parte da filosofia. Então, N processos aí que a gente está aplicando isso, essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade. E aí, entrando um pouquinho mais dentro da parte linguística computacional, muitos aqui já têm bastante familiaridade, mas alguns aqui que talvez não venham aí da letras, pode não ter tanto contato, né? Eu peguei uma definição aqui do Vieira e Lima, que entende a linguística computacional como a área de conhecimento que explora relações entre a linguística e a informática, tornando possível a construção de sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em linguagem natural. Então, a gente pega esses grandes conjuntos de texto e a gente consegue analisar quantitativamente esse texto, né? Então, a gente processa isso, tokeniza, faz diversos processos de pré-processamento, né? Para limpar esse corpo de texto, e aí a gente consegue quantificar esse texto e consegue processar ele posteriormente. A estilometria que a gente vai ver trabalha muito com essa parte quantitativa de análise textual, né? E a gente tem essas duas sub-áreas, né, que a gente pode definir, que é a linguística de corpos, que está mais basicamente tentando entender as especificidades e a natureza da linguística através dos meios computacionais, mas de uma forma um pouco mais teórica, e a gente vê muito mais essa segunda etapa, que é do processamento de linguagem natural, né? Que é um termo que fica mais famoso, porque ele realmente está mais voltado para oferecer soluções a partir da teoria da linguística de corpos. Então, a gente tem esses chatbots, a gente tem essas ferramentas, a gente tem os softwares analíticos, que a gente está utilizando a teoria da linguística de corpos para trazer algumas soluções, né? E aí tem N aplicações que a gente consegue trabalhar, né? De assistente de voz, de resultado de busca, ou correção de texto, né? Predição, tradução, enfim. Aqui a gente dá só um pequeno overview, porque a gente sabe do enorme universo de aplicações que a gente tem já de linguística dentro do português, e aí se a gente olha para dentro desse roadmap, né? Esse aqui é de 2019, a coisa já está um pouco mais complexa. E é por isso que eu digo para ninguém se assustar, porque quando a gente começa a olhar tanto esse roadmap do test mining aqui, quanto esse outro aqui, que é do NLP, baseado em Deep Learning, a gente já tem uma pequena noção de como isso pode se estender e ser denso, e a gente consegue se especializar muito em áreas muito específicas, né? Então, não é para se assustar, a gente tem uma primeira noção do que vai acontecer, mas a gente tem uma aplicação que já é muito mais simples e que a gente consegue, sem tanta bagagem teórica assim, envolvida, a gente já consegue fazer boas aplicações e aplicando a metodologia científica, né, dentro do processamento. Aqui eu trouxe 2 exemplos de livros, só para quem se interessar, né? A gente tem agora recém-lançado esse livro de Linguística Computacional da Cláudia Freitas, que é da PUC, que também integra o Linguateca, e está super bem construído,
ele é bastante generalista, assim, então ele consegue trazer uma amplitude muito grande de aplicações práticas também. Eu dei uma olhada e está bastante legal. Mas eu sempre gosto também de trazer uma versão gratuita. Eu sei que nem todo mundo está podendo comprar material didático, então eu sempre quero trazer uma opção gratuita, e tem esse livro do Daniel e do James, que é da Universidade de Stanford, que é Speech and Language Processing, que vocês podem pegar. Depois eu passo o link para você. Deixa eu até ver se eu consigo... eu vou até mandar no chat aqui os 2 livros aqui para vocês, que aí quem tiver interesse já pode até pegar. São e-books. O da linguística computacional você tem que adquirir, né? Mas o do Daniel e do James, vocês têm acesso ao e-book completo ali, já com as aplicações. Ele é super completo também, está atualizado para 2022, então tem muita coisa. Se vocês entram na parte de HTML deles ali, eles estão atualizando constantemente esse material. E aí a gente entra no programa de Historian, porque a lição que a gente vai ver de estilometria está dentro desse programa, né? Que eu tô incluído desde o início do ano como bolsista da FGV, né? Na parte de revisão e tradução, para entender um pouco dessa plataforma, né? Que a gente trabalha, que ela publica tutoriais acessíveis para iniciantes. Ele é revisto por pares, então tem voluntários de várias instituições que ajudam a criar lições, traduzir lições, revisar lições, e que ficam de uma linguagem muito didática e muito acessível para historiadores e para outras áreas também do conhecimento, da parte de humanas, né, que possam utilizar desse conhecimento para aprender uma gama de ferramentas digitais, técnicas metodológicas de trabalho, para facilitar a pesquisa e o ensino, com compromisso de promover uma comunidade diversificada, inclusiva de editores, escritores e leitores, né? Então, todas as lições ali estão dentro de uma licença Creative Commons, ela é tudo aberto, é tudo código livre, e isso é muito interessante, porque eu sou um defensor de open source, eu sou um defensor de código livre, eu sou um defensor de conhecimento livre, e o programa de História faz um excelente trabalho na difusão e na inclusão de conhecimento, muito especificamente para a área de humanidades digitais, está fazendo um trabalho fantástico. Aqui eu coloquei só os 2 logos da FGV e da Nova, porque a gente tem um projeto que é o Literacia Digital, que está incluindo bolsistas, né, para fazer esse processo, mas tem voluntários de outras instituições também, né, que estão presentes e que colaboram para criar esse universo, que já possui 97 lições publicadas na versão original em inglês, mas que está agora para português, né? Isso a gente inclui português do Brasil e português de Portugal, né? A gente tenta fazer a lição mais abrangente possível, tentando pegar todo esse mundo lusófono, né? A gente já tem 32 lições que estão revisadas, traduzidas e publicadas na plataforma, e também tem equipes que trabalham na tradução em espanhol, que já tem também 57 lições publicadas, e em francês também, que já estão com 22 lições revisadas e traduzidas também para a língua francesa. Então, consegue ser bastante abrangente. E dentro dessas lições que já estão publicadas, a gente tem uma série de lições em processamento de linguagem natural que podem ser utilizados pela galera da Letras aí, que tá mais interessado, que atua em diferentes problemas e com diferentes ferramentas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos das que a gente já tem publicadas em português, né? Então, a gente pode trabalhar com ficheiros de texto em Python, né? Tanto em R também, processamento básico de texto em R, tem uma lição específica para isso. A gente tem lições publicadas com análise de sentimento para exploração de dados. Isso aqui acho que utiliza Python também, se não me engano. Tem análise de sentimentos em R também, né? Tem um pacote específico aqui que ele vai ensinar dentro dessa lição. Contagem de frequência de palavras, codificação de texto, né? Que sai do XML e entra para o TEI, né? Então, para fazer umas análises gráficas de conjuntos de texto. Normalização de dados textuais, isso é aquilo que a gente estava falando antes, né, de pré-processamento. Quando a gente vai fazer alguma análise de corpos, né, a gente tem que remover pontuação, remover acentuação, esse tipo de coisa. Esse é o processo de normalização, né? Então, a gente pegar verbos que estão flexionados e transformar eles em verbos na sua forma originária, isso para a gente conseguir ter uma melhor acurácia de certos modelos que a gente vai treinar. Então, ensina isso aqui também em Python, trabalha com
processamento de ficheiros HTML para converter em lista de palavras, a gente conseguir fazer quantificação de termos aqui dentro, identificação de palavras-chave em contexto, né? Aqui utilizar N-grams, também com Python, e a nossa lição que a gente vai dar uma olhada aqui hoje, né? Que é de introdução à estilometria com Python, que foi uma lição que eu traduzi, eu ajudei a adaptar alguns processos e eu também modifiquei o corpus, né? Que a gente está aplicando dentro dessa lição, porque a lição original utilizava os Federalist Papers, que é um caso bem clássico de estilometria que se aplica, porque tinham lá um conjunto de obras que estavam em disputa, né? Tinha o Madison e o Hamilton, que tinham alguns textos que se sabia que eram de autoria deles, mas tinha um conjunto de textos lá que estavam em disputa, porque todos eles tinham sido publicados como anônimo. E aí alguns textos depois entrou-se em disputa sobre a autoria deles, alguns foi identificado a autoria a partir de outras funções, mas alguns ficaram em disputa, e isso ficou mais de 100 anos aí em discussão, e as técnicas de estilometria da época já ajudaram bastante a defender um pouco mais de quem era de fato a autoria, analisando um pouco da forma como era escrito e tudo mais. E aí a gente começa a entender um pouco do que é estilometria. A gente vai fazer uma pequena introdução aqui antes da gente pular exatamente para a lição, porque do que se trata a estilometria, né? A gente sabe qualitativamente, quando a gente vai ler uma obra, quando a gente vai ler um artigo, quando a gente vai ler qualquer coisa, que as pessoas não têm o mesmo estilo de escrever. Cada uma tem um vocabulário próprio, tem maneiras diferentes de utilizar pontuação, tem maneiras diferentes de utilizar artigo, preposição, escrevem frases mais longas, escrevem frases mais curtas, e tudo isso tem a ver com o estilo de escrita que cada um tem, que é muito natural. E muitos estudos indicam que esse estilo de escrita tende a permanecer o mesmo ou alterar-se apenas ao longo de muito tempo. Então, à medida em que você, em teoria, pegasse um conjunto de textos escritos dentro de uma janela de tempo razoável, ali não tão longa, né? Porque se a gente pensar no tempo de vida de uma pessoa, talvez o estilo de escrita se modifique à medida em que você vai lendo mais, vai adquirindo maior vocabulário, etc. Mas dentro de um período de tempo um pouco mais curto, teoricamente a gente tenderia a ver que o estilo de escrita, a forma de escrever, a forma de utilizar as palavras, as pontuações, tenderia a permanecer a mesma ou muito próxima. Então, a partir disso, a gente hoje pode utilizar ferramentas computacionais que vão analisar quantitativamente, vão pegar esses corpos de texto, né, que estão digitalizados, vão pré-processar e vão tokenizar e vão analisar elemento por elemento, vão entender a forma como cada pessoa escreve, né? Então, a gente utiliza conjuntos de texto para ensinar para a máquina que, esse conjunto de textos aqui é do autor X, esse conjunto de texto é do autor Y, e esse conjunto de texto é do autor Z. A gente passa isso para um método de machine learning, ele vai entender, né, as especificidades de escrita de cada um, por tamanho de frase, por uso de pontuação, esses outros exemplos que eu já trouxe, e a partir disso, ele aprendendo entre aspas, esse estilo de escrita de cada um, você poderia jogar um outro texto para ele, e ele vai comparar com esses conjuntos de texto que ele utilizou para aprender, e ele vai dizer, olha, o texto que você me entregou está muito mais parecido com o estilo de escrita do autor X do que do Y e do Z. Isso de uma forma quantitativa, né? Então, essas técnicas hoje ajudam bastante a gente a entender, a fazer algumas aplicações, né? Então, tanto identificar essas diferenças da forma de conteúdo de pessoas ou de grupos distintos, então já tem aplicação de caso que estavam tentando identificar mudanças de escrita entre homens e mulheres, por exemplo, né? Mas também pode ser utilizado para entender, né, o que eu falei sobre mudança de estilo de escrita de um autor ao longo do tempo. Então, você pegar toda a obra de um autor, do início ao fim, você poderia identificar essa mudança, né, baseada em léxico e baseado em aplicação, em escrita, para entender como que essa mudança ocorreu, e tem alguns elementos práticos disso também. Identificação de plágio, então entendendo se
um artigo ou um texto publicado é muito mais parecido com o estilo de escrita de outro autor do que do próprio autor que referencia, né, um trecho de texto ou um capítulo, etc. Então, isso poderia utilizar para identificação. E o que a gente vai ver hoje, que é a atribuição de autoria de texto, né? Então, só que aqui, aí a gente vai direto para a lição aqui, para a gente dar uma olhada no programa Restore. Eu vou mostrar rapidamente aqui a plataforma para vocês. Essa aqui é a página principal que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui, né, o trecho que eu trouxe para vocês, que você pode aprender, ensinar ou contribuir. Então, aqui tem toda a parte de diretrizes, né, para quem quer ser tradutor, revisor, autor, editor, dentro da plataforma. É um trabalho voluntário, você tem atribuição, né, de autoria, então isso ajuda no Lattes, para quem está precisando dar uma turbinada. Aqui você entende um pouco mais sobre a equipe, né, sobre quem faz as traduções também para o espanhol, para o francês, etc. E a gente tem a lista de lições aqui, né? Deixa eu mandar para vocês aqui, para quem quiser ir acessando. Porque aqui a gente vai ter, né? Eu falei ali que tinha 32, a gente já publicou essa semana mais 13, então a gente já está com 35. A gente entrou aqui numa... E aqui a gente tem nas diversas funções, você pode filtrar, né? Então, tanto na parte de obtenção, transformação, análise, apresentação e preservação de dados, e aqui algumas categorias em que essas lições estão publicadas. Então, aqui a gente já tem essa lista aqui, né? Onde essas lições em processamento de linguagem natural também já estão publicadas e vocês podem seguir. E aqui a gente tem a lição de introdução à estilometria, né? Que a minha parte de tradução está presente. Aqui tem a lição original em inglês, para quem quiser ver essa aplicação original, né, que utiliza os Federalist Papers, né? Então, aqui ele vai mostrar para vocês um pouco do contexto histórico, para vocês entenderem também por onde que passou, né, como que foi feito, e vocês poderiam aplicar também essa função aqui que foi aplicada. Só que a gente vai apresentar a versão em português, porque a gente fez um esforço de não utilizar os Federalist Papers, e, na verdade, a gente utilizar um conjunto de textos que a gente pegou a partir do Project Gutenberg, que é um projeto que disponibiliza obras de forma gratuita dentro da plataforma. E aí a gente pegou um conjunto de textos aqui que é de autores brasileiros e de Portugal, e que a gente vai utilizar parte desse corpus para fazer o treinamento de modelo, e a gente vai utilizar uma terceira obra aqui para a gente fazer testes, né? Então, a gente não tem aquela lógica do Federalist Paper de entender corpos em disputa. A gente vai pegar e vai dizer, olha, a obra 1 e a obra 2 do Machado de Assis são essas, a gente vai ensinar o modelo que a obra 1 e a obra 2 são essas, que do José de Alencar são essas duas, que do Castelo Branco são essas, do Castilho são essas, do Chagas são essas, e a gente vai passar essa terceira obra aqui sem dizer de quem que é, e o score que ele vai apresentar para a gente, o resultado do script, é que vai dar a estimativa para a gente. Como a gente sabe quais são os autores, a gente pode dizer se ele inferiu corretamente, incorretamente, e comparar com os outros modelos para a gente ver também das diferentes análises. Então, aqui dentro da lição, né, a gente tem toda uma introdução aqui a parte de estilometria em si, né? Então, uma parte da apresentação que eu trouxe já é do que está presente aqui, mas tem alguns casos de uso, já tem alguns exemplos, né? Da parte de como uma pessoa muda ao longo da vida, né? O exemplo que ele traz é do John Lennon e do Paul McCartney, né? Que as letras deles foram ficando menos alegres e menos ativas à medida que os Beatles se aproximavam do fim da carreira. Então, são apenas aplicações práticas desse tipo de aplicação. Os objetivos de aprendizado, aqui tem uma leitura prévia também, né? Isso já é mais da parte técnica de Python e tudo mais. O que vocês precisam, no caso, né? Vai ser os conjuntos de software, que é o Python, e tem algumas bibliotecas também do Python. Então, vocês tendo isso instalado na máquina, essas 3 bibliotecas, dão LLTK, que é um pacote de processamento de linguagem natural padrão, Matplotlib, que a gente usa para plotar os resultados, né, para fazer os gráficos, e o RE, que a gente teve que utilizar, porque o Project Gutenberg tem uns cabeçalhos de texto que a gente teve que remover, então a gente teve que utilizar regex para poder fazer essa limpeza. Mas isso tudo para quem seguir a lição. Eu não vou me aprofundar em nada disso, claro, porque a gente está mais aqui para apresentar e para entender um pouco das aplicações das 3 técnicas, porque, na verdade, aqui a gente tem 3 técnicas diferentes que a gente vai apresentar.
Tem algumas notas aqui sobre independência linguística e tudo mais, que foi o que a gente estava conversando um pouco antes aqui com a Adriana, sobre pacotes que estão funcionando um pouco melhor em inglês do que em português, algumas funções diferentes, né, como tokenizador do NLTK, que utiliza inglês como padrão, então a parte of speech tagging, né, que é você associar cada token, né, cada elemento do texto a dizer se é uma preposição, se é um artigo, se é algum outro elemento. Então, são coisas que estão suportadas em outros idiomas além do inglês, mas que às vezes pode ser que seja um problema quando você utilizar no português. Então, e tudo isso já está contextualizado dentro da lição. O corpus, né, que eu mostrei para vocês como é que ele está estruturado, ele está aqui dentro do Project Gutenberg, que é essa página aqui, que eu vou até mandar para vocês o link original depois, como carregar. Mas aí a gente vai pegar esses casos de teste e a gente vai utilizar 3 técnicas diferentes aqui de estilometria, desde a mais antiga que a gente tem disponibilidade, que a gente hoje já consegue até aperfeiçoar um pouco o caso de teste, utilizando umas análises quantitativas um pouco mais avançadas, que é das curvas características de Mendenhall, que para ele, né, para o Mendenhall, ele fazia uma análise estritamente gráfica de o uso de palavras de tamanhos diferentes e plotando o gráfico com isso e tentando entender as curvas mais parecidas, que eram mais próximas de certos autores. E depois a gente entrando para o método Q-quadrado, o método de John Burroughs, que já utilizam técnicas de distância quantitativa entre conjuntos de corpos, que também a gente pode utilizar, que já são casos bem mais avançados, né? Mas aqui no método Q-quadrado a gente tem alguns problemas de tamanho de corpos, de frequência de palavras comuns que todas as pessoas utilizam, que o método delta também já ajuda a resolver, né? Porque ele utiliza uma lógica diferente para fazer essa atribuição de autoria. Então, preparando dados para análise, a gente primeiro vai ter que baixar o conjunto de texto. Então, aqui, ó, dentro do conjunto de dados, ele tem um zip que a gente baixa aqui, né? Então, isso aqui já veio do Project Gutenberg, que é essa página aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu mandar aqui o link para vocês também, caso vocês queiram ver. Mas aqui a gente tem de todos os autores, né? E a gente já baixou, a gente já deixou pronto esse conjunto de dados aqui, que é o que a gente utiliza dentro da lição. Então, a gente vai pegar aqui dentro desse conjunto de dados, vamos extrair... eu não vou comprar um WinRAR, gente, hoje não. Vamos jogar isso aqui para a área de trabalho, vamos criar uma pastinha que vai ser a nossa pasta de trabalho. Então, sei lá, vou chamar isso aqui de UFMG, e eu vou extrair essa nossa pasta de dados. O que tem nos dados? A gente tem esse conjunto de textos aqui, baseado no ID dele, né, que é dentro do Project Gutenberg, em que alguns deles aqui são os que a gente vai dizer de quem que é a autoria, e os outros vão ser do conjunto de teste. A gente faz essa divisão dentro do código, tá? Então, a gente está utilizando aqui os IDs deles, né, que estão atribuídos aqui. E aí a gente vai criar um script em Python, a gente vai seguir caso a caso aqui, para a gente entender. Então, primeiro a gente vai fazer um pré-processamento de dados aqui, para a gente pegar esse conjunto de textos e a gente subir isso para dentro do Python. Eu vou utilizar uma ideia aqui, que é o Spyder. Vocês podem estar utilizando isso aqui em Google Colab, em Jupyter Notebook, vai funcionar da mesma maneira, não tem problema, tá? Eu vou utilizar aqui dentro do Spyder mesmo, que facilita trabalhar local para mim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar esses IDs das obras, né, que é o nome dos arquivos que a gente pegou, e a gente vai criar um dicionário disso para dizer para ele, ó, tais obras são de cada conjunto. Então, eu vou salvar isso aqui também dentro da pasta, que depois a gente vai poder jogando isso na hora. Dentro da FMG, vamos criar esse arquivinho aqui também. Trabalhar ao vivo é complicado, gente. Não façam isso que eu faço, porque a chance de dar problema é sempre enorme. Mas então, primeiro a gente vai criar esse dicionário aqui, né? Então, a gente vai dizer que os textos do Alencar, do Assis, do Castelo Branco, são a obra 1 e a obra 2, né? Dentro daquele conjunto de textos. E a gente tem os arquivos de teste aqui, né? Tá o nome aqui, mas é claro que a gente não vai passar, né, essa informação para o modelo, ele que vai tentar inferir, né? Só que a gente vai utilizar, né, essa informação que está como metadado para a gente conferir se de fato ele acertou, se ele errou. Então, dentro da matriz de resultado que a gente vai
utilizar esse dado aqui para plotar e ver se ele acertou ou se ele errou. Então, a gente já tem a atribuição de ID aqui feita. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que compilar os ficheiros de texto, né, numa única string. O que é converter numa única string? É a gente jogar tudo isso para dentro de uma mesma variável. Então, a gente tem essa funçãozinha aqui que a gente vai já jogar para dentro aqui. Ela não vai fazer nada porque a gente não chamou ela ainda. Então, a gente vai começar criando esse dicionário, né, com todos os... Opa! Spider. Aqui. A gente vai criar esse dicionário com o corpora. Então, aqui a gente já tem, né, esse dicionário obras que a gente cria aqui, e a gente converteu tudo isso para dentro de uma mesma string, né, de uma mesma variável. Então, dentro do Alencar aqui, se a gente abre, a gente vai ver que todo o texto de todas as obras, das duas obras do Alencar, é isso aqui que a gente vai jogar para dentro do modelo, para ele ler isso aqui e entender como é que funciona a divisão de frases, as palavras que ele utiliza, etc. É esse conjunto de texto aqui que ele vai utilizar para aprender. E depois ele vai pegar esse outro aqui, que é o de teste, ele vai ler isso aqui e ele vai comparar com os arquivos que ele utilizou para aprender, né? Isso para cada método que a gente utiliza vai ser diferente. Então, a gente já criou esses dicionários. Então, aqui a gente só poderia verificar, mas a gente viu dentro da mesma obra, dentro da IDE, então não precisaria. Né? Isso aqui só faria o print desse trechinho de código. A gente entrando aqui no primeiro teste, esse aqui é o primeiro mais antigo que tem, em que a gente fazia a análise visual a partir da frequência de palavras. Né? Então, aqui tem a contextualização, né? Falando que se você pegasse conjuntos de textos e transformasse ele em segmentos de palavras, você veria que a gente utiliza com palavras de comprimentos diferentes de uma forma muito, muito concisa e muito frequente. Então, seria bastante característico da gente utilizar palavras com tamanhos diferentes, né? Isso eu digo em questão de quantidade de caractere mesmo. E se a gente conseguisse plotar isso num gráfico, a gente teria um gráfico de estilo de escrita baseado no comprimento de palavras. Então, isso foi utilizado bastante no Federalist Papers da época, né, que a gente não tinha métodos um pouco mais avançados, e eles utilizaram bastante também para ajudar a fazer atribuição de autoria. Então, aí ele fala que pelos padrões de hoje, isso aqui já está bastante ultrapassado. A gente traz aqui como uma forma de curiosidade, mas que hoje em dia a gente já não utiliza mais tanto, a gente vai ver até pelos próprios resultados que isso aqui já não se aplica mais tanto, ainda mais quando a gente pega corpos um pouco mais complexos e tudo mais. Mas a gente vai pegar... A lição é muito fácil, porque você copia o código aqui, ela já está tudo teoricamente pronto, e a gente vai só executando e utilizando. A Adriana está utilizando agora para fazer uma análise de autoria de traduções, né? E aí a gente já tem que tentar entender um pouco mais de como modificar isso aqui, mas para a gente fazer de forma de teste, a gente vai utilizar aqui só no copiar e colar. Mas o que ele faz? Ele importa, né, as bibliotecas, ele vai criar os dicionários de tokens, né, de unidades de palavras, ele vai pegar aquela string gigantesca e vai quebrar. Todo mundo vai criar um plot, que é onde a gente vai visualizar os gráficos de frequência de palavras, e para cada autor, né, ele vai fazer a tokenização, vai quebrar, né, e aqui a gente tem uma função de língua portuguesa dentro da biblioteca, então a gente já sabe que a gente vai ter um resultado um pouco mais correto. A gente vai filtrar a pontuação, então tem uma funçãozinha aqui, isalfa, que a gente tira toda a pontuação e tudo mais. Isso são pré-processamentos que a gente usa para ajudar, né? Como a gente está trabalhando com frequência de palavra, a pontuação não importa, né? Então, a gente elimina isso para evitar qualquer problema. Pega a distribuição de comprimentos, então palavras de uma letra, palavras de 2 letras, 3, 4, 5, até 15 letras, e a gente transforma isso numa lista, pega até as palavras de 15 caracteres, né? Então, aqui dentro do range, e a gente vai plotar tudo isso para dentro de um gráfico. E aí, quando vocês olharem o gráfico, vocês vão entender um pouco melhor. Aqui ele está processando aqui rapidinho, mas ele vai criar um plotzinho, vai botar os metadados aqui e vai criar uma figura que a gente vai poder utilizar para fazer a comparação. Esse é o método que o Mendelhall utilizou lá atrás
para fazer isso. E ele fazia isso na mão, tá, gente? Então, o que a gente está fazendo computacionalmente, ele ia lá e contava palavra por palavra, ia lá fazendo a contabilização e jogava isso para dentro do gráfico. Mas a ideia final, que vocês vão ver na lição também, é essa daqui. Você tem a curva característica de composição. Então, aqui a gente tem as palavras de uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. E a gente tem para cada autor aqui essa curva característica, né? Então, aqui é a quantidade, isso aqui é um dado normalizado, né? Mas aqui seria a quantidade de vezes que ele utiliza palavras de uma letra, de 2, de 3, de 4 e de 5. E assim até 15. E a gente vê aqui, né, que para cada autor, essa curva tem algumas mudanças estéticas consideráveis. Então, você olhando para cá, você vê que as curvas, elas têm algumas proximidades, né? Porque palavras de 2 e 3 letras são mais comumente usadas, que são preposições, são artigos, etc. Então, todo mundo acaba utilizando. Mas a gente vê, né, pela altura de cada ponto, que tem algumas diferenças. E aí, o que ele fazia? Ele pegava essa primeira linha aqui, que era da curva característica de composição, que, em teoria, representaria o autor, e ele vai comparar com o caso de teste. Então, aqui, para cada texto de teste aqui, a gente tem a curva característica daquele texto, e a gente vai comparar com cada um dos autores. Então, a gente vai olhar esse Assis teste, a gente vai comparar com a curva do Assis, do Alencar, do Castelo Branco, do Castilho e do Chagas, a gente vai ver qual delas é mais parecido. Então, se você olhar Assis teste aqui, você olha visualmente, você vê que ele está bastante parecido com a curva do Assis mesmo, né? Então, se você olhar aqui para Alencar, para Castelo Branco, etc., você vê que é uma curva um pouco diferente. Vai olhar para Alencar, com qual que é mais parecida? Putz, o Alencar parece estar mais parecido com o Assis, pode ser uma inferência incorreta, mas era essa forma que o Mendenhall utilizava na época para tentar fazer a inferência. E aí, a lição original utiliza só isso como mais como curiosidade mesmo, para entender como uma técnica de estilometria, mas eu adaptei dentro da versão em português uma análise, porque a análise visual pode enganar muito a gente. O que é a gente olhar para isso aqui e dizer, esse aqui é mais parecido com esse, mas talvez não seja. A gente tem que fazer uma análise muito visual que pode induzir muito isso ao erro. Então, para além disso, eu fiz uma segunda etapa desse processo, que é uma análise quantitativa baseada em score, que vai ser o que a gente vai utilizar também para as outras duas técnicas. O que se espera disso? Se a gente pegar esses dados aqui de frequência de cada ponto aqui e a gente comparar o que deveria ser com o que realmente está sendo, a gente tem uma distância, né? Então, ele me diz que o Assis utiliza, em média, 12 mil vezes palavras com 2 caracteres. E no de teste foi 11.500. Então, a gente tem uma diferença de 500 ali. Se a gente pegar esses 15 elementos e somar a diferença entre todos eles, a gente vai ter um score final, que é o quão distante ele está de um modelo ou de outro. Então, se a gente olhar por esse ponto, se a gente testar com 5 e fizer a soma das diferenças, aquele que tiver a menor diferença do modelo original, em teoria, seria o que ele está mais próximo, né? Porque ele está menos distante em cada ponto, né? A gente vai olhar para o ponto do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, vai pegar a diferença de cada um, e se a gente somar tudo isso, a gente vai ver qual que de fato está mais próximo. Então, a gente criou essa segunda etapa aqui, né, para a gente conseguir ver isso quantitativamente, que aí não tem erro, né? A gente vai pegar essa mesma análise visual, só que a gente vai ver de forma quantitativa. Então, a gente vai jogar isso para cá, a gente vai executar. Eu vou jogar um trechinho de código aqui que não está na lição ainda, tá, gente? Mas é só porque que é uma coisa que a Adriana pediu para a gente também, que é para a gente poder fazer a matriz, tá? Não precisa se ligar muito no que eu estou fazendo agora, que é só para... Porque eu vou mostrar a matriz para vocês do que de fato a gente quer ver, tá? Mas a gente vai pegar e vai executar isso aqui, porque aí a gente vai ver de forma um pouco mais clara. Então, a gente pegou e fez essa distribuição de distância e a gente cria uma matriz, né? Como é que funciona essa matriz aqui? A gente olha aqui, aqui a gente tem o resultado, né? Então, a gente tem as colunas, que são dos autores que ele já aprendeu, e a gente vai olhar aqui para os testes de cada um, e a ideia é que quanto menor esse score de soma, né, de todas essas diferenças, o score que for menor vai ser o que vai ser mais parecido. Então, aqui do documento de teste, a gente sempre olha daqui para cá, né? Então, do documento de teste,
a gente deu que o score para o Assis é 0,25, enquanto para o Alencar deu 0,50, para o Castelo Branco 0,70. Então, quantitativamente, a gente consegue ver o menor score para o elemento de teste do Assis foi o próprio Assis. Então, em teoria, ele verificou corretamente essa autoria. Isso a gente viu lá no gráfico também, né, que era mais parecido. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, ele também está mais parecido, mas aqui, quantitativamente, a gente tem muito mais certeza. Porque em casos um pouco mais dúbios, por exemplo, do Chagas aqui. O Chagas, se a gente olhar, a gente tem um 0,588 aqui e um 0,5888 aqui. Então, é praticamente incógnita a diferença aqui. Ela é muito pequena. Se a gente fosse olhar isso graficamente, o documento de teste do Chagas, e a gente vai comparar isso com o próprio Chagas ou com o Alencar, olha como as curvas são parecidas, né? Do Alencar e do Chagas. Então, se você batesse o olho aqui, visualmente, qual que você diria que é o mais parecido? Talvez você diria que é Chagas mesmo, porque a curva está um pouco mais parecida, aqui está um pouco mais alta, mas você teria que fazer fica um pouco dúbio isso, né? E quando a gente olha quantitativamente, a gente vê que, na verdade, isso pode ser até um empate técnico, né? Então, essa matriz aqui ajuda a gente bastante a inferir, de fato, quantitativamente isso. E a gente queria para a matriz aqui, então, esse primeiro modelo que a gente tentou aplicar, para o Assis ele acertou, foi um menor score, para o Castilho também ele foi um menor score, mas para o Alencar aqui ele ficou o pior resultado, ele ficou mais alto de todos, então ele errou muito feio. Para o Castelo Branco aqui também ele errou bastante feio, foi o maior de todos os 5 aqui, e o Chagas a gente tem esse, basicamente, empate técnico, né? Então a gente vê que é uma técnica que funciona de certa forma, tem maneiras diferentes de você analisar o resultado, mas ele é uma técnica muito simplória, você olhar só para tamanho de palavra e tudo mais. E aí a gente já entra para o Q quadrado do Kilgareth, que ele já vai ser um pouco mais específico, né? Um pouco mais prático e ele vai utilizar uma técnica melhor. Aí ele vai dar uma contribuição aqui, né, do que ele utiliza, de como que ele calcula a distribuição de probabilidade. Então ele explica aqui, né, que ele utiliza a estatística para medir a distância entre vocabulários empregados em conjuntos de texto. Quanto mais semelhantes os vocabulários, mais provável que o autor tenha escrito os textos em ambos os conjuntos. Só que aí, né, aqui ele já começa a mostrar uns problemas, né, que pressupõe que o vocabulário da pessoa e padrão de uso de palavras são relativamente constantes. Então, tem uma pressuposição aqui que muitas vezes, quando a gente vai olhar para uma obra ao longo de toda a vida, isso pode mudar, dependendo do tamanho do corpus, isso também pode mudar. Então, já tem algumas ressalvas aqui, né? Mas ele te dá o passo a passo aqui, né? Do que em teoria, ele faz. Ele pega corpora associada a 2 autores, né? Então, um conjunto de textos de 2 autores diferentes, faz um único corpus maior, conta os tokens de cada palavra encontrados nesse corpus maior, né? Então, ele pega a frequência de palavras que está sendo utilizada ali, pega as palavras mais comuns desse corpus maior, então as palavras que se utiliza mais entre os 2 autores ao mesmo tempo, e calcula dessas palavras esperando encontrar um dos corpora original se fosse do mesmo autor. Então ele faz uma inferência de autoria e ele vê, pô, dentro do corpus maior ele está identificando que ele utiliza tantas vezes essa palavra. E se fosse do autor, seria menos ou mais. Então, também é uma questão de distância de vocabulário. Então, ele divide o número de tokens observado no corpus em 2 valores, com base no tamanho relativo de contribuição para o corpus comum. Então, ele pode utilizar um corpus maior ou um corpus menor, e ele vai entender que essa frequência está associada também ao tamanho dos textos que está sendo utilizado. Então, ele calcula a distância aqui quadrada a partir das palavras mais comuns. Aqui tem um pouquinho da fórmula. Não vou me estender muito, gente, porque senão até vai ficar extremamente cansativo. Esse aqui é bom ler com bastante calma. Mas aí a ideia realmente também é a mesma, né? Que quanto menor o valor do Q quadrado, mais semelhantes são os 2 corpora. E aí a gente poderia fazer a atribuição de autoria dentro disso. Então, a gente tem o mesmo snippet de código aqui que a gente pode utilizar. Tem comentários aqui que vão explicar o passo a passo, né, para vocês. Então, para quem quiser ir olhando com calma, quem já tem um pouco mais de familiaridade com a programação, já vai entender melhor o que cada ponto aqui está fazendo, né? Vai convertendo token para minúscula para ser contado como a mesma palavra, calcula aqui quadrado, constrói um conjunto aqui. Aqui a gente utiliza um corpus de 500 palavras mais comuns. Daniel, por que está utilizando 500 e não 1.000 ou não 100?
é uma arte meio sombria, assim. Você nunca tem tanta certeza de qual a quantidade de palavras que você utiliza que é o mais correto. Tem algumas inferências que pode ser pelo tamanho do corpus, pela variedade léxica que cada um utiliza, de acordo com a língua, isso pode mudar também. Então, aqui vale muito a pena a gente trabalhar com testes de tamanho de conjuntos de palavras maiores ou menores e tudo mais. Isso tudo são particularidades que na aplicação a gente vê que o resultado altera quando a gente utiliza amostras maiores ou menores, mas isso é muito uma escolha do pesquisador. Então, a gente entende, né, qual a proporção do conjunto constituído pelos tokens de cada candidato. Então, ele faz essa divisão, né, dos tokens do autor com o conjunto completo. E aí ele vai fazer o cálculo do Q² que vai virar esse score que a gente vai utilizar para calcular. Então, para cada autor e para cada obra que ele cria uma variável, em que ele vai fazer aqueles cálculos que estão descritos lá na lição, e ele vai calcular o Q² tanto para a parte do autor, quanto que é o de treino, quanto para a parte de teste, para ele fazer o contrapeso, né, dos scores e te dar. E aí ele vai fazer a diminuição de cada um deles até para entender. Oi, desculpa. Tá picotando aqui, eu não estou conseguindo escutar. Se puder mandar no chat, eu acho que tá. Tem uma pergunta aqui do João, deixa eu até ler aqui agora rapidinho. Para cada obra do teste Q², não deveríamos deletar as palavras específicas de cada texto? Excluir Capitu em Dom Casmurro, já que é um nome que só vai aparecer nessa obra, ou substituir os nomes de personagens por um tag geral? Não, dentro do Q², porque você deu o exemplo de Capitu aqui. Ele vai ser identificado como um termo bastante comum, só que ele tenta entender, porque por isso que a gente cria um corpus maior, porque na verdade ele vai entender palavras que são comumente utilizadas pelos dois. Então, essas palavras que são exclusivas de um corpus ou de outro, ele vai criar um corpus com uma obra que tem Capitu e a outra que nunca vai existir essa palavra. Quando ele fizer a comparação do corpus maior com um autor, vai ver, utiliza pra caramba, e vai olhar no outro, nunca existiu. Então, é uma palavra que pode ser muito específica daquele corpus, daquela obra específica. Então, ele não configura, ele vai configurar quando são palavras que são comumente utilizadas pelas duas obras. Então, isso ajuda a calibrar também porque toda obra, né, vai ter nomes de personagem, vai ter locais específicos, são palavras que são muito específicas que não vão ocorrer, né? Então, ele vai entender co-ocorrência de palavras dentro dos dois corpos, fazendo uma comparação com aquele corpus maior que ele gerou. Então, essa frequência de palavras, né, é por isso que ele fala em distância de corpos, né? Porque para você entender, ele vai utilizar as palavras que são mais utilizadas dos dois, mas vai entender, está mais distante de um autor do que de outro. Então, o Q² é baseado nessa distância. Espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa, manda no chat que a gente conversa de novo. Mas aí ele vai entender que é o que eu estava explicando, né? Com qual frequência que ele vai enxergar essa palavra comum e com qual frequência ela deveria haver baseada nesse corpus maior. Então, tem a multiplicação aqui, ele diminui. E aí ele vai fazer o cálculo do Q² e vai jogar para cada um deles. Deixa eu só botar a matriz aqui rapidinho. Isso vai entrar para a lição, tá? Eu estou colando aqui, mas vocês ainda vão ver isso na lição. Ele vai ficar calculando aqui. Esse aqui é um pouquinho mais demorado, tá? Mas ele vai... A ideia é que aqui, ó, dentro do console que vocês estão vendo, ele vai calcular para cada um. É a mesma lógica, né, do que a gente viu para as curvas características. Ele vai pegar cada documento e vai testar com cada um dos autores. Então, aqui, né, a estatística do Q², aqui ele está testando a Assis, né? O documento que a gente indicou que a gente sabe que é do Assis, mas que o modelo não sabe, e ele vai testar para o Assis, para o Alencar, para o Castelo Branco e tal, e ele vai te dar esse score de Q² para cada um deles. A gente vai olhar para o menor score de cada um para tentar entender, e essa seria a inferência de autoria. Ele vai criar aquela mesma matriz e vai jogar aqui para dentro. Vamos só esperar finalizar aqui, mas a ideia é que a gente vai olhar para essa mesma matriz. Ele vai jogar para cá. Isso aí. Então, aqui a gente tem, né, nossa matriz Q², a gente tem a mesma lógica. A gente tem os scores de cada um. Então, Assis teste para Assis, né, a gente tem 12.000 aqui, 13, 15. Menor score, Assis para Assis, deu tudo certo. Então, teoricamente, ele inferiu corretamente. A gente vai olhar para cada
documento de teste aqui, olhando para o score de cada um. E aí a gente vai, se a gente olhar aqui para a matriz, a gente vai ver que esse método do Q² já acertou 4 de 5. Então, o Assis, que as curvas características já tinha inferido corretamente, ele também inferiu. O Chagas, Chagas, se não me engano, né? Também, não, o Chagas acho que era empate, foi o Castilho. Também inferiu corretamente, mas o Castelo Branco, que tinha dado o pior score, aqui no Q² já deu o menor score, 11.000, então ele já inferiu corretamente. O Chagas, que tinha sido um empate técnico, aqui a gente já vê, né, que o Alencar, que era o empatado, foi para 5.700 e no Chagas já foi para 5.300, então já é bem mais significativa essa distância, a gente já consegue inferir corretamente, mas o Alencar que continuou sendo o pior caso de todos. Todos os outros scores aqui deram de 2.500, 2.600, e para o Alencar foi 3.100. Então já teve uma inferência incorreta, mas a gente já chegou aqui a 80% de acurácia, né? Então, e aí a gente vai para o terceiro teste, vou dar uma agilizada aqui porque cansa mesmo, que é o método delta do John Burroughs, que aí ele também vai utilizar, eu vou simplificar muito aqui, tá, gente? Porque esse é o teste mais complexo que tem, é o que envolve mais matemática, mais estatística. Aqui na lição tem tudo, tá, gente? Então, se eu começar a falar aqui, vocês vão até cansar. E vão embora e vão me deixar falando sozinho. Então, mas a ideia é que ele também vai calcular com distância entre conjunto de textos, né? Mas ele vai ter algumas particularidades, né? Então, aqui ele explica, né? Método delta mede como texto anônimo e conjuntos mede como texto anônimo e conjuntos de textos escritos por um número arbitrário de autores conhecidos divergem da média de todos eles juntos. Então, ele faz um grande corpus e ele vai testar cada conjunto de texto com cada um dos 5 possíveis e também com o conjunto completo. Então, é uma técnica um pouco mais espaçada. Ele utiliza o método atribuindo peso igual a todas as características, então ele evita problema já de palavras comuns, que foi o que eu falei do Q², sobrecarregando resultados, e aí ele acaba sendo uma técnica um pouco mais eficaz. Ele vai dizer um pouco de como que funciona cada etapa aqui, né? Mas ele reúne o corpus de todos os 5 autores aqui, né? No nosso caso, puxando 5, encontra as palavras mais frequentes da mesma maneira, mas aí ele vai calcular de uma forma diferente, né? Então, ele entende a participação de cada subcorpora do conjunto total de palavras, calcula a média, desvio padrão, e aí ele vai fazer o conceito que ele usa, que é de média de médias, né? Então, ele faz a média de cada um, a média do score do teste e vai calcular a média de cada uma das médias. É chatinho mesmo. Isso aqui tem que ler com bastante calma para tentar entender um pouco melhor. E ele vai calcular o Z-score, né, que é uma medida estatística, para entender quão distante da norma do corpus está o elemento particular, e para cada token ele vai fazer esse mesmo cálculo. Aí ele calcula os Z-scores para todos os elementos do texto e calcula o score delta a partir de mais uma fórmula específica que vai dividir de acordo com os valores absolutos aqui para subcorpos de cada candidato, para o documento de teste, vai dar mais um score, vai dividir de novo, então é bastante complexo aqui, mas quando a gente olha para a aplicação aqui, ela já está toda pronta, então vamos olhando um pouco aqui ponto a ponto, que facilita um pouco para a gente não ficar tão difuso, tá? Então, ele vai combinar todos os corpora, né? Exceto os documentos de teste no único corpus. Então, agora ele não vai fazer de 2 em 2, que era o que o Q² fazia, mas ele vai juntar todos eles de uma vez só. E aí ele vai pegar aqui, ele vai te dar essa frequência de palavras, né? Então, geralmente aqui a gente tem essas function words, que a gente chama, né? Essas palavras funcionais, geralmente são as mais utilizadas. E aí ele vai calcular os elementos para cada subcorpus que ele vai gerar aqui. Então, vamos executando trecho por trecho, que aí a gente vai ver isso acontecendo da mesma forma. Então, ele vai, para cada autor aqui, ele vai criar um dicionário, né, de frequência, vai olhar para as obras para os tokens de cada autor aqui, e para cada elemento aqui, ele vai fazer a contagem desse elemento dentro das obras aqui, dentro do dicionário de obras, e vai dividir essa presença que já existe com a presença daquele grande corpus com todos os autores. Então,
A ideia aqui é que ele vai entender que tem mais presença dentro do corpus do autor do que deveria ter de todas as outras, né? Calcula a média de elementos e o desvio padrão, então aqui já usa outra biblioteca, né, que é o... Gente, estou sempre pulando para cá. Que vai calcular a estatística padrão do corpus, e para cada um dos elementos ele vai criar um subdicionário, calcular a média de frequência e desvio padrão usando fórmula básica de amostra. Então, aqui são conceitos um pouco mais matemáticos, tá? Gente, eu não... Vou fazer assim. Vai calcular o Z-score, então aqui esse código aqui faz todo o processo do Z-score, né, que é o valor dividido pela média e a variação padrão, e ele usa variáveis intermediárias para tornar o código mais fácil de ler, então isso também facilita. Vamos executar esse trechinho aqui. E aí ele calcula o elemento, o Z-score e o delta para cada caso de teste. Então, aqui no caso que a gente vai entrar no teste em si, né? Porque ele calculou todas os elementos separados em relação ao corpus comum e também em relação a cada autor. E agora ele vai fazer, né? Para cada obra, ele vai fazer esse segundo teste e vai criar a nossa matriz dentro dessa mesma lógica do que seria o menor score, vai ser aquilo que ele identificaria como a atribuição de resultado. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa de todos, né? Então, ele calculou para todos aqui, ele te deu o delta score de cada um, e ele cria essa matriz da mesma maneira. Então, a gente vai olhar da mesma forma, do ACIS para o ACIS, qual que é o menor score aqui dentro da linha e tudo mais. E quando a gente for olhar para o score aqui na matriz final, a gente vê que para essa última metodologia ele acertou todas, né? Então, todos os que o Q quadrado e as curvas características ele tinha acertado, ele acertou também. E o Alencar, que era o nosso menino problema aqui, que tinha errado para os outros dois, quando a gente olha aqui, ele acertou também o último score, chegando um pouco perto de Castelo Branco, mas essa diferença aqui, estatisticamente falando, ela é significativa para a gente tentar entender inferência de autoria. Essa mesma técnica pode ser utilizada para outros conjuntos de texto, né? Aqui foi só um exemplo que a gente utilizou que teve sucesso em todas as inferências de autoria. A gente teve, né, esse problema de que a gente está utilizando corpos em português de Portugal e em português do Brasil, então isso também ajuda a confundir um pouco o modelo, né? Porque são palavras que são utilizadas diferentes, são grafias diferentes, palavras que são específicas de uma língua ou de outra. Então, isso também foi um desafio aqui que a gente resolveu colocar dentro do modelo para ver também se ele identificava maior distância entre os autores de português de Portugal e de português do Brasil, mas como são textos do século XX, a gente vê que também a linguagem ela ainda estava um pouco mais próxima do que ela é hoje, né? Se a gente pegasse autores e obras do século XXI, talvez a gente teria já uma maior diferença, né, entre o modelo de escrita do português de Portugal e o português de Brasil. Então, isso já são modelos são ideias de pesquisa que a gente já poderia estar aplicando também dentro dessa mesma ideia. Mas aqui foi mais para entender, né, algumas das técnicas existentes, existem outras também, né, aqui são só 3 que foram trazidas dentro dessa lição, que a gente está utilizando, que a Adriana também está utilizando dentro do projeto de pesquisa dela, para a gente entender um pouco de como que isso funciona, qual que é a ideia, né, da parte de estilometria. Para quem tiver curiosidade, dentro do material que eu sugeri, tem um pouco dessas obras aí, então não dá para se aprofundar um pouquinho mais. E aí, para quem quiser, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais alguma coisa, tem meu LinkedIn aqui, tem meus contatos, manda mensagem para mim, vamos trocar ideia. A gente precisar aprofundar um pouco mais aí dentro dessa ideia, a gente tiver um modelo de aplicação específico, tiver alguma dúvida, a gente ajuda, colabora, faz paper. Então, eu fico à disposição aí. Agradeço, Adriana, mais uma vez o convite para estar falando um pouco aqui para vocês sobre esse tema que é bem instigante, que é bem complexo, mas que eu acho extremamente cativante e relevante, assim. Então, eu me empolgo bastante com essa área do processamento de linguagem natural, acho muito, muito bacana.
E quem quiser trabalhar junto, quem quiser tirar dúvida, aí fica à vontade. Quem quiser abrir um espaço agora para trocar ideia também, estamos à disposição. Deixa eu ver aqui, acho que tem que... Ah, o João Vitor perguntou outra coisa. Como é a análise desses números? Porque tem um com 1,33 e outro com 0,45. Quanto maior o número, maior a semelhança. Não, o contrário. Quanto menor o número, maior a semelhança. Porque ele olha tamanhos de distância de documentos. Então, quanto mais próximo, mais perto seria de ser o autor de fato, né? Então, para as 3 técnicas, a gente utiliza essa mesma ideia. Menor score, mais parecido. Eu vou abrindo aqui o microfone. Daniel, muitíssimo obrigada, né? Eu né, gostei muito, muito mesmo. Eu já tinha lido, né, a página, o script, rodei o script, mas é uma outra coisa quando você vai comentando e apresentando, viu, Daniel? Acho que ficou muito, muito bom, muito empolgante, né? Deixa eu contar para vocês, enquanto vocês vão preparando as perguntas, se querem colocar no chat e tudo mais, eu vou contar para vocês que eu cheguei, né, a conhecer o Daniel justamente, né, por uma busca na internet, eu mexo com a estilometria do texto traduzido, né, e cheguei nessa página, né, do Programming Historian, e quando eu vi que tinha, né, a tradução, falei assim, opa, tem a tradução e tem a adaptação, porque, né, e tem além, gente, uma coisa é traduzir o que está lá, né, outra coisa é adaptar com um corpus, né, na língua. Achei aquilo fantástico e aí fui correndo, falei assim, cadê o tradutor? E aí a minha sorte que eu consegui, eu não lembro, Daniel, se tinha seu contato, mas eu peguei o nome, depois essa revista lá na página, aí eu joguei lá na interface, eu tenho que localizar esse tradutor, né? E o Daniel, na hora, né, se disponibilizou, respondeu muito rapidamente. Então, olha que interessante, né? Daniel, como um projeto, né, como você mostrou, né, que esse Programming Historian, né, que para nós da letra vai ser, para a gente da história, como ele é tão interessante, como é o que você disse, de humanidades digitais, que nos traz novamente, né, o que eu estava comentando, traz novamente letras com as ciências humanas, né, aproxima as ciências sociais, né, que é uma coisa que em algum momento da história, né, da humanidade esteve mais próxima e depois se especializou, né? Então, achei super válido, né? Eu convido, né, a visitar esse site, fiquei maravilhada, né? E a tradução e a adaptação cultural ainda por cima, né? E achei interessante que você colocou aqui, Daniel, no início, para quem não estava, que o Daniel falou assim, quem tiver interesse em colaborar, seja como revisor, tradutor, editor, né, Daniel? É uma excelente oportunidade, você tem muita razão, muita, muita mesmo, né? Porque faz falta esse tipo de trabalho, né? E aqui tem muita gente qualificada aqui na sala, muita gente jovem, animada, eu conheço muita gente aqui dentro, né? Que, né, Daniel, como você falou, uma oportunidade de ter um currículo, ser conhecido, né? Que eu sei que é muito importante, quem está começando a vida acadêmica, de pesquisador, né? É muito importante, então, é uma excelente, excelente sugestão que você deu, viu, Daniel? Muitíssimo obrigada. Temos perguntas, gente? Eu nem olhei aqui o chat. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer uma pergunta, ou colocar no chat? Como é que está aí? Alguém gostaria? Alguém se sentiu excluído porque achou muito técnico? Como é que foi? Vocês estão me ouvindo? Sim, Evandro. Evandro, se pudesse apresentar aqui para a turma e para o Daniel. Pois é. Eu sou o professor Evandro, sou colega aqui da Adriana, né? A gente organiza aqui o núcleo, né, de linguística computacional. Agradeço mais uma vez ao Daniel, achei excelente, achei muito, muito legal. Acho que são ferramentas que os nossos alunos podem usar, inclusive nas disciplinas, para os trabalhos, né, para monografias, enfim, são coisas que dão assim, muito pano para manga aí. Eu tenho uma pergunta aqui que é parecida, na verdade, com essa que o João fez aqui no chat. Ele perguntou sobre análise dos números, quer dizer, ele tem lá né, para um mesmo autor,
você tem valores diferentes, né? Então, você tem, por exemplo, uma obra deu 1,33, a outra 0,45, né? E por aí vai. Mas é possível a gente comparar esses valores entre os autores? Quer dizer, se, por exemplo, né, o texto tal, o texto A, com o autor X, deu 1,2. Aí o texto... você vê que, assim, dependendo do autor, os valores são mais altos em geral ou são mais baixos em geral. Isso significa que existe uma maior proximidade entre os textos desse autor? Entendeu a minha pergunta? Talvez tenha ficado meio confuso, mas... Uma coisa assim, quando a gente vai olhar para a score aqui, isso tem muito a ver com a natureza de cada das técnicas que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para a primeira que a gente utiliza, que é das curvas características, né? O que a gente faz é normalizar a distância entre o documento de teste com com os documentos de treino. Então, normalizar, que a gente diz, botar nesse espaço de 0 a 1, né? Então, a gente pega as distâncias de cada um desses pontos das palavras de 1 caractere até 15. Cada uma delas vai dar uma distância que está entre 0 e 1. A gente vai somar essas 15 distâncias e criar uma única grande distância que vai estar entre 0 e 1. A gente vai olhar, por exemplo, para Alencar aqui. A gente tem esse documento do teste de Alencar. Com Alencar, a distância foi 0,98. Isso é uma distância muito próxima, ela é extremamente divergente. Aqui a tendência é que quanto mais próximo do zero, muito mais próximo está a curva com o geral, né? Então, essa é uma característica dessa análise. Então, se a gente olhar aqui, Castilho com Castilho, 0,13, existe 13% de divergência do tamanho de distribuição de palavras do que seria com os documentos originais. Alencar, 98%, então uma diferença bastante significativa. Então, mas isso é uma característica daqui. Quando a gente vai olhar para o Q quadrado, por exemplo, a gente tem esse score aqui que já está muito mais amplo, né? Então, aqui tem um score aqui de 2.500, a gente vai a scores de 12.000, 17.000, 18.000. Quando a gente olha para scores muito mais baixos aqui, significa duas coisas, porque aqui a gente já está olhando também, o Q quadrado, ele utiliza bastante o tamanho de corpos. Então, Alencar, como ele tem um score muito mais baixo em relação a todos eles, isso tem muito a ver com o tamanho do corpus que está sendo utilizado. Então, esses scores de Alencar aqui são mais baixos, muito provavelmente porque o corpus dele é reduzido em tamanho. Só que aqui o que a gente poderia fazer, que de fato tem muito a ver com o que você falou. Se a gente pegar o menor valor e o menor e o maior valor de cada linha, a gente pode entender o quão distante ele está identificando do autor que ele inferiu corretamente ou não, do que ele considerou mais divergente. Então, aqui, se você tem uma diferença proporcional, né? A gente sempre tem que pensar em diferença proporcional, a gente não pode pensar em números absolutos, mas sempre em números relativos, tá? Mas se aqui a gente olhar que do menor para o maior valor tem uma diferença de 20%, e aqui a gente olhar e tem uma diferença de 40%, então talvez aqui tenha uma diferença de tipo de escrita que o algoritmo está identificando, que é considerável. Agora, se a gente olhar para o número absoluto, isso está mais de acordo com o tamanho do corpus, que é uma coisa que quando a gente olha para o Z-score já não vai acontecer, porque o Z-score ele calcula muito, ele normaliza o tamanho do corpus e o score ele não está atrelado ao tamanho. Então, aqui Alencar, por exemplo, que eram uns scores super pequenininhos, aqueles não são scores muito menores do que a média geral aqui, né? Porque ele adapta a análise baseada no tamanho do corpus. Mas, da mesma forma, a gente poderia estar olhando aqui do menor número para o maior deles, qual que é a distância relativa. E se a gente olhar distâncias relativas muito significativas de um documento de teste com os documentos de treino, talvez a gente poderia estar identificando, sim, uma maior divergência de estilo de autoria baseado em cada autor. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu muito bem. Obrigado. Não, deu agora, inclusive, uma noção mais ampla assim, do que realmente está sendo calculado ali, não do que está sendo calculado, mas do que os valores representam, né?
que é importante a gente ter essa noção. Não, obrigado, muito Com bom. certeza. Ivan, por Acho que o favor. Ivan levantou a mão, sim. Bom, primeiro, parabéns ao expositor e, sobretudo, ao núcleo de linguística computacional, porque a gente pressente, e eu digo pressente porque eu estudei esse assunto há muito tempo e preciso recuperar uma série de aspectos antes de propor alguma coisa, mas me deu uma impressão de uma possível aplicabilidade e eu gostaria de ouvir digamos assim, a opinião do Daniel sobre esse ponto, que, pelo que deu para entender da exposição como um todo, eu entrei um pouquinho atrasado em função de compromissos profissionais aqui na Assembleia, me parece muito interessante isso, para você fazer não só essa análise do desvio entre autores diferentes, mas fazer uma análise da própria obra do autor no sentido da evolução dele. Só que, para isso, seria muito importante, além de ter a identificação de determinados termos, ter a identificação de determinadas funções sintáticas. Por exemplo, o uso do adjetivo. Tem coisas que dá para a gente enxergar direto. O que, por exemplo, que é um indício muito bom para você analisar alguns aspectos da escrita de alguém. Mas eu quero saber sobre a conjugação com etiquetadores que dão as funções sintáticas e as funções das palavras, porque me parece que a análise seria praticamente idêntica. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, com certeza. Dentro das aplicações, né, isso a gente trouxe um pouco no início da apresentação, realmente, é uma análise possível, sim. A gente não precisa estar comparando documentos com diversos autores. Inferência de autoria é só uma das aplicações da estilometria, mas era uma coisa que a gente até discutiu um pouco disso, que ao longo da vida da pessoa, a tendência é que você pode ter, sim, uma variação linguística, uma variação de repertório, né, de palavras, de uso de termos específicos, de tamanho de frase e tal, mas a ideia, pelo menos na teoria da estilometria, é que, pelo menos em um período razoável, curto, médio de tempo, a tendência é que o estilo de um autor seria basicamente o mesmo, e a gente poderia fazer inferência. Então, é muito importante, quando a gente vai olhar para a estilometria, a gente tentar pegar um conjunto de textos, se a gente quer identificar qual que é o estilo desse autor como um todo. Seria interessante pegar obras ali de todo o conjunto para fazer esse treino, né? Então, fazendo inferência. A gente utilizou 2 obras de cada um para fazer o treino, porque a gente tinha limitação, né, do tamanho de corpos e tudo mais. Idealmente, a gente poderia ter um volume muito maior, e quanto maior o volume, obviamente, maior a acurácia que o modelo poderia obter, porque ele teria mais elementos para poder treinar e para entender melhor essa divisão. E aí, mesmo com isso, a gente poderia, por exemplo, treinar esse modelo para o início de vida de escrita de um determinado autor e testar uma obra muito posterior para entender se de fato converge com a forma como ele estava escrevendo, se mudou muito e de que forma que isso mudou sintaticamente, né? Então, são possibilidades, que foi até o exemplo que a própria lição traz, né, de escrita de letra de música, né, do Paul McCartney, por exemplo, que eles entenderam que esse estilo foi mudando ao longo do tempo, e isso pode ser analisado com estilometria dentro de práticas que talvez não utilizem essas técnicas específicas, mas que pode ser aplicado com certeza. É excelente, e eu estou pensando aqui numa aplicação bem prática, porque aqui em Belo Horizonte nós ministramos cursos lá na Academia Mineira de Letras. E nesses cursos para escritores iniciantes, eu pego uma série de textos que eles normalmente já têm coletados e que, digamos assim, já têm esse perfil. Então, a ideia seria comparar isso com textos que produzem depois das oficinas, verificando nos 10 itens que eu relacionei, porque eu relacionei 10, eu já tenho 38 catalogados, só que se você for ministrar um curso falando de 38 coisas para o cara prestar atenção, ninguém consegue absorver isso, pelo menos individualmente. Se fosse máquina, dava. Mas aí pegar, por exemplo, desses 10 itens que nós associamos para oportunidades de escrita melhor, quais deles modificam com mais frequência, quais deles realmente
geram maior impacto. Então, me parece que a metodologia é extremamente aplicável e seria bastante interessante, em alguns casos específicos de livros que já foram totalmente reescritos, comparar essas versões, identificando esses 10 itens, para a gente poder sentir na prática quais dos itens, de fato, impactaram ou o autor levou em conta. E aí é claro que uma análise qualitativa ela decorre de uma interpretação quantitativa bem feita. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, gostei muito. Não, com certeza, Ivan. É claro, é sempre deixar claro, a análise quantitativa nunca vai eliminar a análise qualitativa de dentro do processo, né? Então, assim, a gente inclusive analisa qualitativamente também os resultados desses modelos para entender, às vezes, se não ocorreu algum erro ali, para ver se o tamanho de corpos está afetando alguma coisa e tudo mais. Mas, obviamente, se você apresentar um feedback de um relatório onde você tem quantitativamente como que um léxico melhorou ao longo do tempo, como que uma variedade gramatical foi alcançada dentro de um treinamento e tudo mais, isso, claro, que enriquece muito mais do que fazer uma análise meramente qualitativa, que depende muito, né, da inferência do analista ou do pesquisador. Então, com certeza, isso melhoraria, né, essa entrega. Daniel, tem uma pergunta no chat para você, do professor André Conegliano. Não sei se apareceu aqui para mim. Você quer ler a pergunta, André? Não sei se o André está aqui na sala. Oi, não, a minha pergunta foi quase concomitante à pergunta do Ivan. Do Ivan, aham. Então já deu uma respondida aí na questão. Obrigado, Daniel. Não, mas tudo bem, a gente leva isso também sem problema, né? Porque você Não, falou a de minha estrutura questão era gramatical. exatamente de fazer pesar essas estruturas e padrões gramaticais nas análises, né? Pensando bem nessa análise mesmo, como o Ivan falou, de talvez pegar a obra inteira de um autor e conseguir verificar esses padrões recorrentes e mudanças de padrões, ou até mesmo assim por períodos, para poder fazer comparação dessa mobilização de língua em períodos específicos, né, por diferentes autores. Não, com certeza. Essa estrutura tende a mudar muito ao longo do tempo, né? Então, a estrutura morfossintática, etc. Isso a gente vai olhar dentro da composição, porque quando a gente trabalha com tokenização, a gente está fazendo uma análise mais do elemento, do contexto do elemento dentro do corpus. Então, a estrutura morfossintática ela não é tão agraciada, pelo menos nessas técnicas, porque ela está analisando o token em relação ao conjunto. Então, é uma questão um pouco mais de frequência, de distância de corpos e tal. Então, talvez essas técnicas não se apliquem tanto à estrutura morfossintática em si, mas em questão de padrão, etc., porque ali a gente está olhando também para tamanho de estrutura de frase e tal, então talvez isso possa pesar um pouco, sim, né? Mas quando a gente está fazendo esse processo de tokenização, muitas vezes essa estrutura semântica de padrão, exatamente de construção gramatical, eu não saberia te dizer se ela, de fato, tem um impacto muito grande no estilo de escrita ali que está sendo analisado pelo modelo. Mas, com certeza, a quantificação, né, do uso de elementos específicos, né, falando em preposições, adjetivos, substantivos, etc., desse post-tagging que a gente utiliza, essa quantificação com certeza está incluída ali no meio e ajuda a gente a entender, né, do estilo de escrita de cada um, que isso impacta, sim, né? Agora, a questão de estrutura, né, da forma como elas são colocadas, aí eu já não saberia te dizer. Tem uma pergunta, desculpa, do Magno. Magno, você levantou a mão? Já está aí, Magno. Magno também, Daniel, colega, se apresenta. Voltar. Eu vou fazer uma pergunta, pode ser que você já tenha falado sobre, eu realmente não consegui ficar em toda a tua fala, mas eu vi bastante coisa, então eu queria agradecer a Adriano e todo mundo que está aqui. O que eu queria te perguntar, primeiro vai ao encontro do que você já falou sobre POS tagging, né?
que eu acho que... Porque, assim, pelo menos na análise ali que você estava apresentando, lá daquelas curvas, né, aqueles gráficos de Mendel, que acho que você acaba nem usando mais hoje em dia, né? Muito pouco, é mais curiosidade. Pois é, o que eu fiquei pensando, o que dá aquele efeito lombada, assim, se teria a ver com um tipo de informação gramatical, né? Porque quando faz o uso do token, você perde a informação gramatical, né? Então, eu realmente fiquei pensando que teria ali, porque parece que infere um pouco a partir desse tipo de movimento, daquela lombada ali lá no início da curva, né? Mas não sei como inferir a partir de... Se teria alguma questão com o tipo de informação morfossintática. Então, deixa eu mostrar aqui, para ficar claro. Quando a gente está olhando para essa curva característica de composição, deixa eu montar isso aqui. A gente vê que, na verdade, a gente tem um padrão muito grande, que a gente tem características específicas, né, de cada composição, mas a gente tem um padrão muito, muito específico, né? Começa com termos de palavras de um caractere, 2 e 3 fazendo essa subida, 2 e 3 são praticamente sempre as palavras mais utilizadas, 4 geralmente dá uma baixada, 5 aumenta e depois a tendência é dessa queda, né, constante. Isso tem muito a ver com a natureza da língua mesmo, né? Então, esse grande pico aqui acontece por causa de stop word, né? Então, são palavras funcionais. De, para, pois, e, ou, etc. Então, esse grande pico aqui são majoritariamente function words, que quando a gente está olhando para a frequência de palavras, a gente não faz o processo de limpeza. A gente poderia fazer processo de limpeza de stop words para esse tipo de análise? Poderia. Dever, não deveria. Porque quando a gente está olhando para a estrutura de escrita, a gente não pode estar fazendo lematização, estemização, removendo termos, porque tudo isso ajuda a inferir o estilo de escrita do autor, né? Então, se ele está utilizando essas function words nessa frequência, isso faz parte da característica de escrita dele. Então, isso não pode ser negligenciado. Por isso que nem sempre a gente faz as etapas de limpeza específicas para cada modelo. Quando a gente está olhando para a estilometria, a limpeza só se faz no ponto de vista de pontuação, porque às vezes uma palavra vem com um acento circunflexo, ou com um tio, ou com um cedilha que em outro lugar não tem, mas que são a mesma palavra. Então, para a estilometria, você pode padronizar isso, porque não altera na inferência de autoria, porque são a mesma palavra. Então, você pode fazer esse tipo de pré-tratamento, mas function word, stop word não vai ser limpado, então por isso que esse pico acontece aqui. E algumas questões específicas da linguagem, né? Então, palavras com 5 caracteres são mais frequentes dentro da língua portuguesa, então a tendência é que sempre vai ocorrer esse pico aqui com palavras de 5 caracteres para todos os autores, mas mesmo aqui a gente vê, né, que tem diferenças de frequência, então aqui no Assis ele vai para 0,80 alguma coisa, para um Alencar ele já vai para 0,60 alguma coisa, então a gente tem a diferença, a gente sempre tem que analisar em relação a cada elemento, em relação a cada autor, né, e não, porque essa base aqui, em teoria, se você fizer com uns 200 autores, vai ficar muito parecido todos eles, assim, e é por isso que é uma limitação da técnica também, né, se você tiver 100 gráficos desse aqui, fica muito difícil. Eu fiquei pensando, principalmente nessa elevação aí, nesse caso de palavras com 4 a 5, porque aí você tem, realmente as palavras com 4, né, de sílabas são muito comuns, e sobretudo com sílaba leve final, né? Então, quando você tem, por exemplo, 5 é quando entra informação de concordância, né, de número em geral. Então, você tem o acréscimo de S, né, em geral, né, a maioria, assim, desses casos. Então, poderia ser um caso aí que vai ter, porque é uma função da língua, né? Mas, assim, fiquei interessado em saber. Claro, e aí, consequentemente, quanto mais letras, mais informação morfológica, né? De derivação morfológica, aí, sufixos específicos e tal, que vão entrando, né? Para aumentar a palavra, né? Aumenta... Interessante. Com certeza.
Mas acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua dúvida. Sim, sim. Obrigado, Vitor. Eu achei interessante que também, por exemplo, Magno, se a gente comparasse, né, por exemplo, um conjuntinho de romances em inglês, um em português, um em alemão, né, uma língua eslava, observar essas curvas. Eu confesso que eu acho simpáticas as curvas do Mandelbrot, né, assim, porque dá informação, né, um pouco sobre o que seria talvez característico de uma língua, né? Então, talvez, por exemplo, em algumas línguas as próprias stop words são um pouco mais longas, né? Então, achei interessante nesse sentido, né? Que eu achei, né? Agora, o grande desafio, né, Daniel, é o texto traduzido, né? Já vem uma questão aí, porque aí é um estilo, né? Que a gente trabalha com o estilo do tradutor, né? Que seria o tradutor como autor, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um impacto de um texto que vem de uma outra língua, né? Então, eu acho que aí né, eu até queria te convidar, né, Daniel, para você participar, né, também dos nossos, quem sabe, pesquisas, né, do texto traduzido, que aí realmente um desafio bem interessante, né, porque é um texto que nunca a gente fala assim, nunca é 100%, né, gerado dentro de um sistema, né, tem um sistema multilíngue por trás, né, então acho bem interessante. Gente, eu acho que não sei se alguém queria falar, eu interrompi alguém ou não? Você queria falar, Daniel, alguma coisa? Não, eu só queria dizer que se você quiser fazer a comparação com outra língua, a gente já tem isso pronto, porque o programa Historian tem isso aqui para o inglês, né? Que é os Federalist Papers. Do então, Federalist aqui, Papers, a gente olha tem só. as curvas características de Hamilton, Madison, né? Os textos em disputa. É que aqui eu tenho um problema de metodologia que a gente está para consertar ainda, porque eles fizeram isso aqui fora de ordem. Então, você vê aqui que embaixo está... tá. Um está aqui no meio, tem um Não 4, fizeram 5, pelo número de 7, 6, caracteres. 8, porque a tendência foi de uma curva negativa aqui. Isso teria que ter sido colocado em ordem para fazer uma curva um pouco mais correta, porque aqui você tem que ficar analisando tanto o gráfico quanto os números de baixo que podem te confundir Sim, que muito. confunde. Então, foi uma coisa que a gente corrigiu na lição em português, que a gente mandou a solicitação para eles fazerem a correção na lição em inglês, mas que até hoje está assim. Mas se você olhar aqui, por exemplo, aqui as palavras de 1 são muito mais baixas aqui, 2 e 3 permanece a mesma, mas a gente tem, por exemplo, do 4 para o 5, a gente tem maior frequência de palavras de 4 caracteres do que de 5. Isso para todos eles, de 4 para 5 é sempre maior, 4 para 5 é maior, né? Então já é uma diferença da língua inglesa para a língua portuguesa. Perfeito, não, perfeito, excelente, E até, assim, brincando mais, a gente podia comparar, por exemplo, tipos de texto, né? Eu penso assim, por exemplo, no romance em português, né, a gente vê muita palavra longa que vem do inglês com aquela terminação em mente, né? Que no inglês o autor utiliza esses advérbios, né? Então, é interessante, olha que dá uma bela pesquisa, né? Extrair as curvas para as duas línguas separadas e depois para um texto traduzido, para ver, por exemplo, se esses advérbios em mente, né, que entram pela tradução, são mais frequentes, né, no inglês, estão impactando a curva. Achei bem legal, bem interessante. Muito legal. Eu acho que assim, eu ficaria, né, o dia inteiro, né, Daniel? Mas a gente vai encerrar, né, a sessão, né, te agradecendo mais uma vez, né? O Magnum colocou aqui no chat, né? Eu faço as palavras dele minha. A gente vai te chamar novamente, né? Agora no ano que vem, né? Para você voltar, para, né? Trazer mais um pouquinho mais, né? Da estilometria, né? A gente espera contar com você. E, no mais, te agradecer enormemente, Daniel, pela participação, te convidar a participar, né? Espero que seja o início, né, de uma troca com o nosso núcleo, né? Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço o convite, fico aberto aí a novas explicações, a gente trabalhar um pouco mais aprofundadamente, né, em cada uma dessas aplicações, tá olhando alguns casos clássicos aí, eu acho que é interessante, e tanto eu fico aberto como pesquisador aqui para contribuir, quanto o programa também está aberto para análise, legal. contribuições institucionais, a gente está ampliando bastante, né, porque é um programa relativamente novo, a gente já tem parcerias institucionais aí com universidades de Portugal, com universidades da Alemanha, então essa contribuição acadêmica, né, entre instituições
é sempre muito proveitosa, sempre ajuda muito a expandir, né, do que a gente está fazendo, do que cada professor e pesquisador está aplicando, né? Então, se a gente puder unir forças também enquanto instituição e não apenas como pesquisadores, Sim. isso também colabora muito. E a gente está aberto. Muito Perfeito. obrigado. Não, obrigada. Evandro, você está aí? Você quer encerrar, Evandro? Evandro, nosso coordenador? Não, é isso Cadê mesmo. você? Queria só agradecer, agradecer de novo e convidar agora, a gente já, né, em dezembro, já encerrando aí nossas atividades do semestre, mas aí em abril, em março, né, março do ano que vem, já voltando com as atividades do, né, nosso ciclo de